Boa tarde a todos. Para a conferência de hoje, para abordar o tema sobre hanseníase, nós convidamos o professor doutor Lúcio José Vieira. Inicialmente eu queria dizer que a hanseníase, entre outras doenças como a tuberculose, a sífilis, é considerada uma das mais antigas doenças da antiguidade, né, de conhecimento da humanidade. No entanto, por muitos e muitos anos nós lidávamos com muita dificuldade em relação a essa doença, no que tange ao diagnóstico, no que tange ao tratamento, à abordagem dos doentes. E essa, como todos devem saber, é uma das doenças que carrega o maior estigma por parte tanto da população como dos profissionais de saúde. Eu fiz questão de atribuir o tema hanseníase tem cura exatamente para dar ênfase ao aspecto da importância do tratamento hoje dessa doença, uma vez que o doente, logo no início do tratamento, ele já não representa risco de transmissão da doença para a população. Esse é um dos estigmas que existia, ainda existe por parte de alguns indivíduos da nossa sociedade. É bom a gente salientar exatamente que a doença ela tem cura e que, uma vez feito o diagnóstico precoce, nós podemos estar recuperando esse indivíduo para a sociedade, para o trabalho e para o convívio social. A hanseníase ela é uma doença que faz parte de um elenco de outras doenças, considerada doenças de acometimento dermatológico. E é importante inicialmente salientar que ela é uma doença causada por uma bactéria, depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse agente, e ao acometer os tecidos, ao acometer a pele, ela tem um diferencial em relação a outras doenças dermatológicas, no que tange ao acometimento dos nervos periféricos, o que auxilia muito no diagnóstico diferencial com essas doenças. A hanseníase também, entre várias doenças, é uma doença que tem uma singularidade muito própria, porque entre as doenças conhecidas, né, pelos profissionais de saúde, talvez seja que tem o maior período de incubação. O período de incubação médio da hanseníase são de 3 anos, podendo se estender de 2 até 10 anos o período de incubação. Isso, por um lado, é bom para o indivíduo, mas no que tange ao diagnóstico é um fator dificultador do diagnóstico da doença. Como a gente dizia no início, ela é causada por um agente infeccioso, então ela é tratada como uma doença infecto-contagiosa. A transmissão se dá de homem para homem, né? Até hoje, já foi detectada a presença dessa doença em outros animais, em animais silvestres, como o caso do tatu, de alguns macacos, mas não comprovou-se até hoje a possibilidade de transmissão de outros animais para o homem. O agente etiológico da hanseníase, ele tem uma propriedade singular também, porque ele é um parasita intracelular obrigatório das células de Schwann, que fazem parte da estrutura nervosa, da estrutura dos nervos periféricos, né? E também tem a propriedade de acometer células do sistema mononuclear fagocitário, que é o sistema de defesa do indivíduo. Esses são fatores que corroboram para que essa doença tenha uma evolução lenta, conforme eu já assinalei pelo período de incubação, os sinais e sintomas dermatoneurológicos presentes nessa doença que caracterizam ela por si. Conforme eu disse no início, a história do tratamento da hanseníase, ela desde a década de 40 até agora, ela sofreu uma evolução muito grande, positivamente, porque nós no início tratávamos essa doença com uma droga chamada dapsona, não havia outras drogas nesse momento, né, de uso da dapsona, mas com a evolução das pesquisas surgiram outros medicamentos que fizeram que positivamente nós tivéssemos mais êxito no tratamento da hanseníase. Há algumas formas de hanseníase que os profissionais de saúde, os serviços de saúde, tinham para si que o doente tinha que tomar a medicação pelo resto da sua vida e que ele representaria risco para a população durante toda a sua vida. No entanto, com a introdução da poliquimioterapia, que nós vamos falar mais adiante,
houve uma evolução significativa em termos de diminuição da incidência, da prevalência dessa doença, da perspectiva de cura e da queda da cadeia de transmissão da doença. Então é muito importante que se faça o diagnóstico mais precocemente possível, né, para impedir a evolução dessa doença, para impedir a formação de incapacidades físicas e deformidades. Essa doença, o estigma que ela traz e que ela sempre trouxe para a humanidade, se referiu muito ao problema das incapacidades e deformidades. Haviam preconceitos ou conceitos incorretos de que o agente etiológico, ele por si só, ele saía causando deformidades, agredindo tecidos, e a gente sabe que a etiopatogenia da doença, essa destruição dos tecidos nervosos, gerando incapacidades, é por consequência da ação nos nervos periféricos. Devemos chamar a atenção também, como qualquer outra doença crônica, dos prejuízos econômicos e psicossociais, né, que essa doença pode trazer para a humanidade, em termos do afastamento do indivíduo para o trabalho, das capacidades laborativas e também do convívio social. Isso tudo refletindo no alto estigma e na estigmação da doença. Ainda falando sobre a doença, as características da doença, a hanseníase é uma doença que pode afetar todas as idades, todas as faixas etárias e ambos os sexos. Em termos de faixa etária, a gente sabe que mesmo acometendo crianças menores de idade, dado ao período de incubação longo, a doença ela só vai se manifestar em termos de sinais e sintomas na criança por volta dos 8 a 10 anos de idade. Mas ela pode acometer distintos estratos de faixa etária. Os portadores de hanseníase, ao contrário do que se pensava antigamente, eles podem ter uma vida normal, um convívio normal, uma vez sendo tratados em regime ambulatorial, não conferem nenhum risco para a população, ao contrário do que se tinha como informação antigamente. E se detectada precocemente, como eu já mencionei, e tratada com a poliquimioterapia, que é a associação de drogas, a hanseníase não leva a deformidades físicas. Então a hanseníase tem cura. Em termos de agente etiológico, o agente etiológico responsável, né, pela patologia, pela doença, é o Mycobacterium lepra, é uma bactéria gram-positiva. Ela foi descoberta por um cientista norueguês, Armand Louis Hansen, em 1873. Então vocês vejam que há muito tempo já se tem informação, né, sobre o agente responsável por essa doença, um parasita intracelular. É uma doença que, embora seja de alta infectividade, né, a possibilidade de transmissão da doença do indivíduo doente não tratado para um indivíduo sadio é muito grande. Nós vamos ver o porquê disso adiante. Mas, embora seja de alta infectividade, é uma doença de baixa patogenicidade. Ou seja, um percentual muito pequeno de indivíduos que se infectam evolui para a doença, né? E ela é uma doença cujo bacilo até hoje não foi possível cultivo em vivo, nem in vitro, o que tem dificultado o surgimento de uma vacina, né? E também uma outra característica do agente é a reprodução lenta dele, que ele leva em torno de 12 a 15 dias para se replicar. Ao contrário dos vírus, né, que em segundos se replicam, há outras bactérias que se replicam mais rapidamente, o Mycobacterium lepra leva cerca de 12 a 15 dias para se reproduzir. Isso, por um lado, também é favorável ao organismo do indivíduo infectado, porque ele vai possibilitar que o sistema imunológico, né, ele se volte contra o bacilo, ele tente combater o bacilo. Mas, por outro lado, em termos de sinais e sintomas, a gente vê que isso retarda o aparecimento dos sinais e sintomas no caso do indivíduo que está evoluindo para a doença. Em termos de transmissão, a exemplo de outras doenças, a hanseníase também é uma doença que se transmite através das vias respiratórias superiores. Então, o fato do indivíduo conviver com outro doente,
no seu domicílio ou no seu local de trabalho, dada a proximidade desses indivíduos, né, é muito fácil a infecção, a transmissão da doença. Muito embora eu tenha alertado que é uma doença de baixa patogenicidade. A fonte de contágio é um portador de hanseníase, geralmente de forma multibacilar. Depois nós vamos falar nos dois grupos de forma, né, que compõem essa doença, os paucibacilar e o multibacilar, e só os doentes que não estão em tratamento, né, a doença, o tratamento da poliquimioterapia, que representa um risco de contágio para outros indivíduos, para os indivíduos susceptíveis. Uma única dose de 600 mg de rifampicina, que é um dos elementos, o antibiótico que compõe o esquema de poliquimioterapia, é capaz de matar cerca de 100% dos bacilos e interromper a disseminação da doença. Então, vocês vejam o quão importante que é o tratamento hoje dessa doença, que outrora representava um grande risco para a humanidade. O tratamento não precisa de ser hospitalar, basta que ele seja feito, né, em regime ambulatorial, mas que a gente tenha a certeza de que o indivíduo está seguindo de forma correta e assíduo o tratamento. Em termos de epidemiologia, o comportamento epidemiológico dessa doença ele tem várias interfaces, ele é influenciado por vários fatores. Um dos fatores mais importantes a ser destacado é o nível de desenvolvimento socioeconômico e condições de vida da população. Nós sabemos que, embora indivíduos de condições socioeconômicas melhores não estejam isentos de adquirir essa doença, mas ela é uma doença predominantemente acomete as camadas mais pobres, que vivem em moradias precárias, que vivem em regime de promiscuidade, né, cujas casas não são bem ventiladas, a luz solar não incide de forma adequada. Isso porque o bacilo, ele é um agente etiológico que ele é muito susceptível a ações externas, como o calor, a luz solar, as intempéries. Então, é exatamente esses ambientes que favorecem a permanência do bacilo, a manutenção do bacilo, é que vão favorecer a manutenção da doença. E outro fator que interfere bastante na epidemiologia da doença, que tem contribuído sobremaneira para o controle dessa doença, é a qualidade do serviço de saúde na implementação de programas de controle, né? As desigualdades sociais, elas influenciam na distribuição da doença, no espaço, e consequentemente, né, no diagnóstico precoce e a prevenção de capacidades, uma vez detectada a doença e feito o tratamento adequado, nós estaremos quebrando a cadeia de transmissão da doença. Aqui é uma distribuição de uma publicação da Organização Mundial de Saúde, recente, de 2009, mostrando a distribuição dessa doença no mundo. Vocês vejam bem, o pesquisador Hansen, que descobriu o agente etiológico, né, de nacionalidade norueguesa, ele, ao pesquisar essa doença, ele pesquisou exatamente na Noruega, um país de clima frio, né, um país que passou por uma situação de pós-guerra, como muitos outros, onde havia presença dessa doença. Essa doença ela esteve presente no primeiro mundo, em países do primeiro mundo. Mas com as melhorias de condições socioeconômicas desses países, a melhor distribuição de renda, por si só foi capaz de banir essa doença desses países. Então, a hanseníase hoje ela está distribuída exatamente nos países abaixo da linha tropical, né? E ali a gente vê em destaque o Brasil, né? Os países africanos, alguns países asiáticos, a Índia, mostrando que essa doença ela tem predominado principalmente em países onde a gente ainda tem uma má distribuição de renda ou uma qualidade de vida aquém do desejável. O Brasil, ele ocupa o segundo lugar na prevalência da hanseníase no mundo, com uma ordem em número de casos que de 2003 a 2009 variou de um gradiente de quase 50 mil casos, e hoje nós estamos na ordem de 37, 38 mil casos no país, em tratamento, né, casos diagnosticados. Em Minas Gerais, nós temos
uma distribuição bastante abrangente dessa doença no território do nosso estado. Atualmente, a Secretaria de Estado de Saúde, ela selecionou 39 municípios selecionados como prioritários para se desenvolver ações de promoção, de prevenção e tratamento dessa doença. Isso porque esses 39 municípios, eles têm 10 ou mais casos novos detectados no ano, com uma taxa de detecção superior ou igual a 2 casos por 10 mil habitantes, quer dizer, o dobro do que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né? Podendo chegar até 10 casos. Ou então, situações em que nós temos 2 ou mais casos novos em crianças menores de 15 anos e em municípios com a população maior ou igual a 5 mil habitantes. Eu queria chamar a atenção para esse gráfico porque ele vem mostrar o quanto foi importante os investimentos que o Ministério da Saúde, com o patrocínio da Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, vem fazendo o controle da hanseníase, principalmente nesses países em que a doença representa um grave problema de saúde pública, como é o caso do Brasil. A poliquimioterapia, a associação de drogas previamente pesquisada e testada como eficazes para o tratamento e cura de hanseníase, ela se deu na década de 80. Então, se vocês observarem, esse gráfico ele mostra exatamente o auge da prevalência da hanseníase, representado pela linha superior, e com a implantação da poliquimioterapia, nós vimos que, gradativamente, nós estamos trazendo essa curva para níveis extremamente baixos, né, mais aceitáveis, isso dado ao fato da gente ter incentivado a detecção precoce de casos e diagnóstico precoce de casos. Como eu disse no início, a infecção pelo micobactério lepra, ela é favorecida pelo fato de ser uma doença de transmissão respiratória. Mas grande parte da população detém uma boa resistência a esse agente etiológico. Nós vamos, em seguida, falar que essa resistência se deve ao sistema de imunidade celular, que é favorecida pela vacinação BCG. O Mycobacterium lepra, ele é um agente que tem uma semelhança em termos etiológico com Mycobacterium tuberculose, são ambas bactérias, e o BCG acaba estimulando o sistema de resposta de imunidade celular. Nós vamos ver que é uma das estratégias que a gente utiliza para os comunicantes, é a revacinação do BCG. Então, grande parte da população tem essa resistência, embora corra o risco que seja infectado pelo bacilo, ele pode desenvolver, vez ou outra, uma infecção subclínica, que não é diagnosticada em termos de sinais e sintomas, e acaba não desenvolvendo a doença. Aqueles, em torno de 10% da população que desenvolve a doença, ele vai passar por uma forma inicial, que é chamada de hanseníase indeterminada, que nós vamos escrever mais adiante. E mesmo esses indivíduos que passam por esse estágio inicial, em que a doença é denominada de hanseníase indeterminada, a própria palavra, a própria termo já nos indica o porquê dessa denominação, porque ela possui características que podem confundir com uma série de doenças dermatológicas. Mesmo esse grupo de pacientes adquirindo a doença nesse estágio inicial, uma parte deles também pode evoluir para a cura espontânea, né? E apenas um percentual em torno de 10% ou 8% desses que adquiriram a doença na forma indeterminada é que vão evoluir para as formas mais graves da doença, como está representado no diagrama, que é a forma tuberculoide, representada pela letra T, a forma D, dimorfa, representada pela letra D, e a forma vichoviana, representada pela letra V. Nós vamos ver mais adiante. Aqui eu chamo a atenção exatamente para aquilo que a gente está salientando desde o início, né? A importância da imunidade do espectro de defesa dos indivíduos em relação à hanseníase, né? Vocês vejam o seguinte, ali naquela linha inicial nós estamos representando as formas evolutivas da hanseníase, a forma V, que é a vichoviana, dimorfa, e a tuberculose no extremo direito.
Então, quanto maior a imunidade celular do indivíduo, menor a possibilidade dele evoluir para o polo vichoviano, que é considerado o polo multibacilar, que é considerado o polo mais grave e mais transmissível da doença. Então, a tendência dele é permanecer no estágio da forma tuberculoide, que, embora requeira tratamento, é uma forma que não representa risco de transmissão da doença, é uma forma mais fácil de tratar em termos de esquema terapêutico e é uma forma mais fácil, inclusive, de ser diagnosticada e ser abordada. A imunidade humoral, que está presente em todos nós, ela também concorre nesse processo de defesa do organismo, mas ela, ao invés de concorrer favoravelmente aos indivíduos, ela concorre desfavoravelmente na hanseníase. Quanto mais intensa for o processo de resposta de imunidade humoral no indivíduo, ela vai concorrer, uma vez que o indivíduo tenha adoecido, para que ele evolua para a forma vichoviana, ou para as formas multibacilar. E quanto maior a imunidade humoral, quanto menor a imunidade celular do indivíduo, ele vai ter a presença de maior quantidade de lesões, a baciloscopia desse indivíduo, a presença do bacilo, a possibilidade de detecção desse bacilo vai ser mais exuberante e maior o dano neural. Sendo que a gente deve chamar a atenção que mesmo as formas tuberculosas não estão isentas de ter o dano neural, principalmente por algumas reações que ocorrem como resposta aos medicamentos, ao tratamento que é imposto ao indivíduo na forma tuberculose, que a gente vai entender mais adiante. Agora nós vamos começar, sob o ponto de vista de imagens, descrever um pouco melhor o que são essas lesões dermatológicas que ocorrem na hanseníase. Então, as lesões cutâneas na hanseníase, elas podem ter uma multiplicidade grande de aspectos, visualmente falando. Podem ser lesões de cor clara, avermelhadas e até acobreadas. Elas podem aparecer em qualquer local do corpo do indivíduo. O Mycobacterium leprae, ele tem uma característica interessante, porque ele não tem predileção por áreas quentes do corpo do indivíduo. Então, o couro cabeludo, a região genital, a região axilar do indivíduo, por exemplo, são áreas que o bacilo não tem predileção. Ele tem predileção por áreas frias do corpo, mucosas, região nasal, membros superiores e inferiores, as nádegas. Então, todas essas áreas devem ser pesquisadas em termos de exame físico, na tentativa de busca da presença de alguma mancha suspeita de hanseníase. E outro aspecto interessante a ser chamado é a persistência da mancha. Tem várias doenças dermatológicas que surgem no indivíduo, sob aspectos de manchas, que elas aparecem e desaparecem com muita rapidez, né? Então, no diagnóstico diferencial, principalmente as doenças micóticas, que elas têm um surgimento muito rápido, né, no indivíduo, elas diferem muito da hanseníase desse aspecto, porque a hanseníase tem um período de incubação longo, o bacilo é uma reprodução lenta, então essas manchas se desenvolvem com muita lentidão, né, e muita persistência no organismo do indivíduo não tratado. Podem ser lesões planas, podem ser lesões que têm aspectos elevados, principalmente dos indivíduos que têm uma imunidade humoral muito exacerbada. Essas lesões, por causa dos processos inflamatórios, elas podem ter características muito exuberantes no tecido do indivíduo, né? Uma coisa muito importante da gente chamar a atenção, que nós já sinalizamos no início, é que essa doença dermatológica é a única doença que simultaneamente acomete derme, tecido cutâneo e sistema nervoso periférico. Então, uma característica singular, importante e que auxilia muito no diagnóstico clínico é as alterações de sensibilidade, a alteração ao calor, à dor e sensibilidade tátil ao toque. Não existe nenhuma outra lesão dermatológica conhecida que venha acompanhada de alterações do sistema nervoso periférico no que tange ao sistema de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Geralmente as
as lesões da hanseníase, a não ser que elas sejam concomitantemente acompanhadas de outro agente etiológico, elas não doem, elas não coçam. O indivíduo pode, dependendo da forma clínica, se apresentar com lesões em forma de nódulos eritematosos, né, da cor da pele, acompanhados de espessamento difuso. Algumas horas, essas lesões, esses nódulos, têm aspecto brilhante e às vezes até liso, acompanhando a textura da pele. Agora nós vamos fazer menção aos principais nervos periféricos que são acometidos da hanseníase. Desde o nervo auricular, que passa na região próxima do pavilhão auricular, o nervo facial, nos membros superiores, tanto o nervo radial como o nervo mediano, o nervo ulnar, o nervo radial cutâneo, o nervo fibular e tibial posterior, são nervos que podem estar em diferentes graus acometidos da hanseníase. O que é importante a gente notar nessa avaliação de terminações nervosas periféricas? Os nervos mais acometidos são o ulnar, o tibial posterior e o fibular. São os mais frequentemente acometidos, embora os demais também possam ser acometidos. O comprometimento dos troncos nervosos é observado quando há espessamento, dor espontânea ou dor à palpação, alteração da função sensitivo-motora da área de inervação. E uma das coisas mais importantes da gente avaliar, ao estar avaliando esses nervos, é a simetria. Eles nunca acometem o mesmo nervo do lado direito e do nervo esquerdo com o mesmo grau de intensidade. Então há uma simetria no acometimento neural. Isso é muito importante no diagnóstico da hanseníase. Os critérios de diagnóstico. Nós devemos estar observando a presença de lesões nas áreas de pele, né, principalmente nas áreas que eu chamei a atenção, com alteração de sensibilidade, comprometimento neural, com espessamento de nervo, acompanhado ou não de alteração de sensibilidade e da força muscular. E a baciloscopia, que é o diagnóstico laboratorial para a hanseníase. Aqui está mostrando, ilustrando a palpação daqueles nervos, que eu chamei a atenção, né? Nós não vamos poder entrar em detalhes aqui, é só ver a questão da anatomia desses nervos, e os critérios de diagnóstico da hanseníase, que são os testes de sensibilidade. Então, como é que é feito o teste de sensibilidade dolorosa? Nós pegamos 2 tubos de ensaio, um com água quente e um com água fria, tomando cuidado dessa água estar numa temperatura que não gera sensação de dor. A gente sabe que o frio e o calor podem gerar sensação de dor, então tem que ser, eu faço um pré-teste em mim, né, para poder avaliar se realmente não está havendo estímulo doloroso, só estímulo térmico. A sensação dolorosa que é feita com alfinete, desses alfinetes de costureira, que tem cabeça e ponta, e a sensibilidade tátil, que é pesquisada com chumaço de algodão. E como é que a gente faz? A gente orienta o paciente para o teste, né, que vai ser feito a ele, todo teste, todo procedimento, o paciente deve ser orientado para qualquer situação na área de saúde, e a gente testa inicialmente uma área sadia, para ver se o paciente está compreendendo o teste, né? Depois que a gente vai testar a área suspeita. E, obviamente, ele com os olhos fechados, sem permitir que ele esteja visualizando o que está sendo testado e o que está sendo feito. Outro recurso que nós temos para auxiliar no diagnóstico é o teste do estesiômetro, que já é um equipamento mais refinado, nem todo o serviço de saúde dispõe do estesiômetro, que é um kit de monofilamentos com tamanhos e espessuras diferentes, que é usado muito pelos fisioterapeutas, e que é usado também na diagnóstico da hanseníase. O teste da estamina, que é um teste também usado em centros mais especializados, que é a prova da tríplice reação de Lewis, que no caso da hanseníase se dá incompleta, e o teste da pilocarpina, que é o teste da sudorese, que eu vou testar numa área suspeita e numa área sadia. Vocês estão vendo ali nos pés do indivíduo, né, na ilustração, que aonde o indivíduo tem uma pele sadia, a sudorese, ao combinar com o iodo, né, do teste da pilocarpina, vai haver uma reação local, o que não vai acontecer na área suspeita, apenas a presença do amido, né, no local. Como é que a gente classifica a hanseníase? Né? Eu falava no início que são 2 grupos, o grupo paucibacilar
e o grupo multibacilar, de acordo com o número de lesões e a característica das lesões. O paciente é classificado como paucibacilar quando ele tem até 5 lesões cutâneas. Ele é classificado inicialmente como um doente na forma paucibacilar. Por que paucibacilar? Porque, sob o ponto de vista de pesquisa do agente etiológico, a baciloscopia direta desse indivíduo ela vai se dar negativa, por causa da característica do agente etiológico de ser um parasita intracelular obrigatório, né? E de muitas vezes estar em locais que o exame dermatológico de coleta de material, né, para exame de esfregaço, não vai detectar a presença desse bacilo. E os doentes se enquadram nessa forma, é a forma inicial, indeterminada, que eu chamava atenção no início, né, que vai ter poucas lesões, né, tanto em termos de baciloscopia, com biópsia, você não vai encontrar bacilos nesse indivíduo. É um indivíduo que geralmente o sistema de imunidade celular dele é bastante eficiente no sentido de estar combatendo os bacilos, né? Aqui nós vamos ter que fazer o diagnóstico diferencial com várias doenças dermatológicas, né? Que não tem características de acometimento nervoso, como o caso da tínia, da psoríase e outras. A forma tuberculose, que também é uma forma paucibacilar, né, que eu chamava que ela pode ter um acometimento neural, né? Nessa forma também eu não encontro nem na baciloscopia e nem na biópsia a presença do bacilo, mas vou encontrar um grupamento de células do sistema de defesa de fagocitose muito intenso, de macrófagos, linfócitos, muito presente na biópsia. Aqui também eu vou ter que fazer o diagnóstico com algumas outras dermatoses, como granuloma anular, como a dermatite seborreica, a tinea corporis, na hanseníase tuberculose. E os pacientes das formas multibacilares, são aqueles que apresentam mais de 5 lesões. Essas lesões elas são muito exuberantes, elas geralmente acompanham e tendem a estar presente em várias partes do corpo do organismo, né, nas mucosas, né, em tecidos mais frios, pavilhão auricular, né, em várias regiões do corpo, o rosto muito acometido. A forma dimorfa, que é uma forma diferencial com a virchoviana, que nós vamos chamar a atenção daqui a pouco, né. Temos que fazer diagnóstico com algumas doenças dermatológicas, como é o caso do linfoma cutâneo, que é um tipo de câncer, eritema polimórfico, né? Vocês estão vendo que esse paciente da direita, da minha esquerda, ele tem um espessamento de nervo auricular muito proeminente, né? Mostrando a presença do acometimento do nervo, né? Regiões, acometimento nas nádegas, que eu falei que é muito frequente também nesses pacientes, então temos que observar. E a forma virchoviana, que é a forma de maior exuberância dessa doença, né? Em que eu vou encontrar numerosos bacilos, a formação de globias, que são cachos, são conjuntos, né, de bacilos. Há uma tendência desses bacilos se aglutinarem nas lesões, né? São lesões mal delimitadas, o dano neural ele é progressivo, ele é tardio e é considerado uma doença sistêmica, a forma virchoviana, porque ela pode tanto acometer a pele como órgãos internos do indivíduo. O diagnóstico diferencial tem que ser feito com sífilis secundária, com neurofibromatose, com linfoma cutâneo, né, com várias doenças dermatológicas. Nós vamos falar agora, tentando já fechando, encerrando, a questão da importância do tratamento, da poliquimioterapia, né? Nós temos representado aqui por esse blister verde o tratamento para os pacientes paucibacilares, que é da forma indeterminada e da forma tuberculoide, que é composto apenas de rifampicina, que é um antibiótico de amplo espectro, né, importante, que hoje está restrito ao tratamento da tuberculose, da hanseníase, né, ele não é usado para tratamento de nenhuma outra patologia, né. Existe uma dose auto-administrada, mensal, né, que é representada por um comprimido de rifampicina e uma cápsula de dapsona, né, um comprimido de dapsona, e o tratamento para os outros 28 a 29 dias do mês,
que é feito à base de dapsona. E o tratamento das formas multibacilares, que entra uma terceira droga, que é a clofazimina, que é um corante, né, que juntamente com a rifampicina e a dapsona vão representar a efetividade desse tratamento. O tratamento das formas paucibacilares se dá por um período de 6 meses, e das formas multibacilares, como é uma forma mais agressiva, né, em que o bacilo tem fatores favoráveis à sua permanência, é um tratamento que se dá por 12 meses, com a inclusão da clofazimina juntamente com a rifampicina e a dapsona. Só citar que na hanseníase existem os quadros reacionais, que são muito comuns, principalmente na forma tuberculoide, que são reações imunológicas que ocorrem no organismo do indivíduo e que a gente tem que estar muito atento a elas, porque da parte do paciente, ele às vezes subentende que o que está fazendo mal a ele são as drogas, o tratamento. A gente tem que alertá-lo que na presença de intercorrências no tratamento, né, exuberância de alguns sinais ou sintomas, ele tem que procurar o serviço de saúde e não abandonar o tratamento. Aliás, o abandono do tratamento ocorre também com muita frequência no início do tratamento, porque, a exemplo da tuberculose, como essas drogas elas são muito eficazes, há uma remissão dos sinais e sintomas desde o primeiro mês, o indivíduo atribui que ele está já curado da doença. E isso pode representar uma recidiva e uma recaída, né? Então, nós temos que alertar o indivíduo, tanto das formas multibacilar, que ele tem que cumprir o tratamento de 6 meses, e das da multibacilar, que ele tem que cumprir o tratamento de 12 meses. E no caso de algum sinal ou sintoma tornar-se mais exuberante, né, inclusive a dor dos nervos, a dor espontânea ou a dor à palpação, que ele deverá procurar o serviço de saúde, que nesse caso nós vamos entrar com tratamento sintomático, ou anti-inflamatório, ou às vezes até o uso de algumas drogas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde. O importante de estar salientando é a questão da vigilância epidemiológica, né? Essa doença é uma doença de notificação obrigatória, a importância da busca ativa, tanto em termos dos comunicantes intradomiciliares como extradomiciliares, né? Hoje, com o Programa de Saúde da Família, né, nós temos uma facilidade enorme de estar acompanhando a população no seu domicílio, nas comunidades. Então é muito importante a gente estar fazendo a busca ativa, né, no sentido de estar estabelecendo o diagnóstico precoce e, enfim, instituindo o tratamento no sentido de a quebra da cadeia de transmissão. E, finalmente, eu ressalto o exame dermatológico dos contatos intradomiciliares, porque uma vez o exame tendo dado negativo, em termos de lesão, de alguma manifestação, nós vamos revacinar esse indivíduo com o BCG intradermo, no sentido de conferi-lo ainda uma proteção maior em relação a essa doença e à própria tuberculose. Aqui são alguns slides de consideração final, mas o que eu queria ter chamado a atenção é exatamente que para alcançar a eliminação da hanseníase é necessário diagnóstico precoce, a disponibilização do tratamento para toda a população, a descentralização e integração dos serviços para atendimento à hanseníase, principalmente na rede básica, né, em todos os sinais, em todos os serviços, e a detecção dos sinais e sintomas em termos de treinamento e capacitação das equipes.